Olá, bom dia. Aqui é a Prisciliana. Estamos aqui novamente, corrigindo a atividade. Nesse caso, nós vamos para a atividade 8 do livro 13 de aprendizagem de 8º ano, descobrindo as formas. A primeira atividade é para descrever as características dos polígonos citados, no caso, triângulo, trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado. Na atividade seguinte, é para colocar os nomes. E na atividade 9, é para descrever as características, né? Depois de colocar os nomes, descrever as características dos mesmos polígonos, só que descrevendo as similaridades e as diferenças. Eu vou começar por essa atividade aqui, que você já vai também usar para descrever as características da atividade 1, tá? Então, na atividade 9, tá pedindo o quê? Quais são as diferenças e as similaridades das figuras. A primeira que pede é o quadrado, certo? Qual é a característica do quadrado? Então, o quadrado, nós temos, quatro lados iguais, só que aqui a gente vai descrever mostrando que tanto o retângulo quanto o quadrado têm a mesma característica. Por exemplo, há 4 ângulos iguais a 90 graus, tanto o quadrado quanto o retângulo também tem. Lados opostos paralelos iguais, lados opostos paralelos, certo? Os lados opostos, as alturas, as bases são iguais. E o cálculo da área é base vezes altura também, que é você pega base vezes altura, e aqui também base vezes altura. Qual a diferença? É que, por essas características do retângulo, o quadrado também é um retângulo, só que de lados congruentes. Os 4 lados têm a mesma medida, tá? Os próximos. O trapézio, né? O trapézio, ele possui lados não paralelos, tem a mesma medida. Então, quais são os lados não paralelos? Aqui, ó. Esse lado não é paralelo, mas eles têm a mesma medida, tá? Os lados paralelos, quais são os lados paralelos? São as bases, né? Base maior e base menor. E os lados que não são paralelos têm a mesma medida, tá? Isso é uma característica importante. Outra característica, possui um par de lados paralelos, sempre. E a sua área é calculada, como que a gente calcula? Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, é a média das bases, né, que você soma e divide por 2, vezes a altura. Pode ser pensado assim também. Esse é o trapézio. Próximo, paralelogramo. Os lados opostos paralelos são iguais. Lados opostos paralelos são iguais. Os ângulos opostos também são iguais. Ângulos opostos, que tá em frente, digo sempre assim, olhando para frente, você vê que é oposto. Os ângulos opostos são iguais e sua área é calculada também como o retângulo, né? Base vezes altura. Esse é o paralelogramo. Próximo, triângulo. Primeira característica, a soma dos ângulos internos, 180 graus. Então, a soma dos 3 ângulos internos aqui de um triângulo dá 180 graus. A soma dos 3 ângulos internos dá 180 graus. Ele pode ser isósceles, na sua forma, né? 2 lados iguais, escaleno, 3 lados iguais, ou pode ser equilátero, os 3 lados congruentes. A sua área base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque ele é metade de um retângulo, por isso que divide por 2. É base vezes altura, só que é a metade. E o círculo? O círculo possui um raio, tá? A gente costuma mostrar de forma prática. Então, tem o centro, né, de uma tampinha, o raio, né, não sei se vocês conseguem observar aqui. O raio é qualquer segmento que você pegar do centro até a circunferência, ou seja, a borda, tá? Então, possui um raio. Ele possui o diâmetro, no caso aqui, se você
unir aqui, você vai ter o diâmetro, o raio, o diâmetro e o comprimento. Qual é o comprimento? O comprimento é a borda. O comprimento, ele é... Vou mostrar aqui só o diâmetro para você, tá? É o diâmetro. Então, o comprimento aqui é a borda, né? Seu comprimento é 2π vezes raio. 2π vezes raio. A gente fala 2πr. E a sua área é π vezes o raio ao quadrado. E o π é o número irracional, né? Π é 3,14. Se você medir o diâmetro, medir o diâmetro e o comprimento, dividir o comprimento pelo diâmetro, você acha o π, né? Que é aqui, ó, 2π vezes raio. Por último, a gente vê o losango, né? O losango, né? Pode ser semelhante ao pipa. Quais são as características do losango? Possui lados iguais, tá? Parecido com o quadrado, né? Possui lados iguais. Uma diagonal maior e uma menor. Já no quadrado, as diagonais são iguais. E a sua área, qual é a área? Como que calcula a área? Pela diagonal, tá? Pelas diagonais. Você tem a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá? Então, essas são as características que você vê tanto em uma quanto outra, aparecem algumas similaridades, algumas características que são comuns.